Nesse momento no Brasil, nós estamos tendo uma verdadeira guerra política pelo controle e influência do agronegócio. Nós passamos muito tempo discutindo a campanha municipal em São Paulo, só que a verdadeira disputa pela direita não está em São Paulo, mas em Goiás. Essa é a grande disputa da direita que vai influenciar 2026. Porque em Goiás nós temos duas cidades muito importantes que Bolsonaro e Ronaldo Caiado, o governador local, estão disputando. Caiado quer vencer nessas duas cidades para se cacifar como a principal liderança do agronegócio nacional para poder ter o apoio da direita, ter o apoio do agronegócio para disputar 2026. Esse é o objetivo de Caiado. E o Bolsonaro, por óbvio, quer evitar, porque o Bolsonaro quer ser hegemônico na direita, principalmente no agronegócio. Quem vencer a campanha em Goiás vai dominar o agronegócio do Centro-Oeste, o que deixa o Bolsonaro apavoradíssimo, porque o Bolsonaro já foi derrotado em 2024. Nós vimos isso. Falta mensurar qual vai ser o tamanho da derrota. E se Bolsonaro for derrotado pelo Ronaldo Caiado em Goiás, será uma derrota devastadora para o Bolsonaro, o que o enfraquece e muito para enfrentar os processos do judiciário que vão vir contra ele. Coloque nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Primeiro ponto. Você acha que o Ronaldo Caiado teria condições de ser um candidato forte para derrotar o Lula? Quem você acha que vai vencer nessa disputa entre Caiado e Bolsonaro? E ponto 3. Você acha que o agronegócio abriria a mão do Bolsonaro para apoiar o Ronaldo Caiado? O que você acha? Tá gostando dessa disputa da direita? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele saiu do primeiro turno de 2024 como o maior derrotado, já falamos muito sobre isso aqui no canal. Ele perdeu a hegemonia, o Pablo Marçal ameaçou a direita, só que o Pablo Marçal ele vai ser caçado, possivelmente preso, então ele não é uma figura que amedronte o Bolsonaro, até o próprio Lula falou isso. O Marçal, ele não me assusta, não ameaça Bolsonaro, ele ameaça o Tarcísio e o derrite, na visão do Lula, caso o Marçal queira disputar o governo de São Paulo ou o Senado. Só que nós sabemos que o Bolsonaro ele foi o maior derrotado, mas a gente não sabe o tamanho dessa derrota. Essa derrota pode ficar maior, porque nós ainda temos o segundo turno. E o que seria uma derrota gigantesca para Bolsonaro? Perder a influência que ele possui sobre o agronegócio. O agronegócio hoje adora o Bolsonaro. Ele é a figura do agro mais proeminente que nós temos em termos nacionais. Só que outras figuras podem surgir e ocupar esse espaço. Eu não vejo o Tarcísio de Freitas como essa figura. Também não vejo o Zema. Eduardo Leite, menos ainda, e Marçal, talvez na parte mais ideológica. Mas o agro está babando pelo Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás. Goiás, um estado super importante do Centro-Oeste e super importante também para o agro. Caiado tem uma trajetória política de mais de 200 anos de família. Antes mesmo da proclamação da República, Caiado já estava ali. A família dele já estava ali. Então ele é uma figura que já disputou uma presidência em 89. Ele é importante, ele é forte. E em Goiás, Caiado já conquistou 60% das prefeituras. Agora no segundo turno, Bolsonaro e Caiado estão se opondo em duas cidades, as duas maiores cidades do estado. Goiânia, a capital, e Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade. Ali eles têm embates diretos. O Caiado tem 60% do estado, mas não é suficiente. Se ele tiver as duas principais cidades do estado, ele acredita que vai conseguir o aval e se cacifar para poder se lançar à presidência pelo União Brasil. O Bolsonaro, por óbvio, não quer isso de jeito nenhum. O Bolsonaro, ele não gosta do Caiado. O Caiado também não gosta do Bolsonaro. Eles não vão falar isso publicamente, por motivos óbvios. Mas o Bolsonaro atacou recentemente o Caiado. Falou que promoveu o fecha tudo na época da crise sanitária, não citou o nome do Caiado, mas foi um ataque direto ao Ronaldo Caiado. O Bolsonaro não gosta dessa postura do Caiado de se lançar como candidato antes mesmo do Bolsonaro estar inelegível, o Caiado já se lançou. O Bolsonaro acha que isso enfraquece. E que não foi ético por parte do Caiado se lançar candidato enquanto o Bolsonaro ainda tem sonho de disputar 2026. O Bolsonaro não vai disputar 26. Ele sabe disso, ele já jogou a toalha. Mas ele precisa manter essa história viva, porque a esperança do Bolsonaro, a gente sabe, nós estamos falando isso há muito tempo, é alegar que o processo dele ou os processos dele no STF não são jurídicos, mas políticos. Querem me tirar da disputa para favorecerem o Lula.
Só que se você tiver uma outra liderança forte o suficiente, como o Ronaldo Caiado, à direita, o Bolsonaro se enfraquece. Esse argumento cai por terra. Goiás é um estado importante e por isso que eles estão se engalfinhando, porque é um estado que o agronegócio tem uma influência imensa. E o Centro-Oeste é uma região que o agronegócio tem influência. Há, nesse momento, essa guerra política pelo controle do agro. O Bolsonaro sabe que se ele tiver os ruralistas do lado dele, ele fica politicamente fortalecido. Porque ele pode falar, olha, a esquerda vai promover invasão de terra, aquelas coisas todas. E eu sou o maior representante do agronegócio. Só que você tem o Caiado, que é de Goiás. O Caiado, que se vencer e se fortalecer, ele pode aumentar a área dele de influência no Centro-Oeste. Inclusive, tendo o apoio do agronegócio para disputar 2026. Como candidato mais viável até do que Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. O Lula também tem, óbvio. O país está polarizado, mas o Lula mostrou que na batalha de rejeições ele venceu o Bolsonaro. Em 2022 o Bolsonaro tinha máquina na mão. Percebam a situação e essa disputa pelo agro? Esse cenário mostra pra gente, pessoal, que toda aquela história de união da direita não vai acontecer, é balela, é mentira. Tá? Toda vez que alguém falar de união da direita, ou essa pessoa não sabe absolutamente nada, é uma ignorante, ou tá mal intencionado. Por quê? Porque a direita, em essência, ela é desunida. A essência da direita, a gente pode colocar do pensamento moral, o pensamento econômico, é o liberalismo, é o Adam Smith. Cada empresa atua de uma forma, cada organização atua de uma forma e a mão invisível do mercado vai regular isso. Então, se a essência é agir de modo individual, não tem como ter uma união. Por isso que a união da direita é algo impossível de acontecer. A não ser que haja uma união através do fátio, suprimindo outras lideranças para haver uma hegemonia como o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro, ele disse que o Tarcísio ele até apoia para disputar 2026, mas ele, Tarcísio, precisa ir até ele, Bolsonaro, e pedir autorização. Se não for assim, não vai. O Bolsonaro tolera o Tarcísio porque o Bolsonaro consegue exercer algum tipo de controle. Agora, contra Romeu Zema e Caiado, Bolsonaro não vai apoiar, ele já falou e não vai apoiar de jeito nenhum. Porque são duas figuras que já se indispuseram com o Bolsonaro, principalmente o Ronaldo Caiado. Então Tarcísio e Bolsonaro tolera, Caiado e Zema não. E eles são postulantes a 2026. Talvez até numa chapa. Caiado presidente, Zema vice. Não é algo que nós devemos descartar. O Bolsonaro também não descarta isso e por esse motivo quer ter o controle da direita para evitar perder poder às vésperas de um processo que vai prendê-lo.